Olá, começando aqui o nosso Conexão Vex. Para você, uma boa noite. Nosso encontro marcado aqui toda terça-feira, às 19 horas, horário de Brasília, aqui na TV Gazin, pelo canal 150 da Parabólica. Você também que assiste a gente pelo tvgazin.com.br ou pelo nosso app, seja muito bem-vindo. Agora é hora de falar de inovação com mentes inovadoras, né? Logo mais eu apresento o convidado da noite para você, tá bom? Inclusive um convidado que também passou pelo palco do maior evento do varejo brasileiro, o Varejo Experience Brasil. Quero aproveitar e te fazer um convite a seguir agora as redes sociais do nosso Vex, nosso Varejo Experience, tá? Para a edição já de 2025, para você ficar atento, é claro, e garantir a sua vaga assim que lançarmos o primeiro lote, tá bom? Vamos para a quarta edição do evento. Você está acompanhando na tela agora as redes sociais para você ficar ligadinho, ficar atento, tá? Já tem spoiler também no nosso site, sabia? O nosso site está na tela para você agora, para você se conectar no site do Varejo Experience Brasil e saber mais, tá bom? Essa edição desse ano 2024 foi um sucesso. Mais de 3.500 pessoas pisaram em Foz do Iguaçu nesse evento grandioso e ano que vem, é claro, a gente espera você lá. O nosso Conexão Vex, toda semana trazendo novidade para você, trazendo convidado especial. Como eu falei para você, o nosso convidado de hoje, ele já pisou no palco do Varejo Experience Brasil. Eu tô falando do Fabiano Zanzin, que é reconhecido como maior autoridade em execução da estratégia no Brasil. Ele que é fundador e CEO da IBGL Brasil e Power KR, conselheiro de administração e autor sobre cultura e gestão, e que inclusive já foi executivo no Grupo Gazin. Isso e muito mais você vai saber hoje aqui no Conexão Vex, porque agora, seja bem-vindo, Fabiano. Boa noite. Boa noite, Tayla. Sempre um prazer poder estar falando aí com todo o time da Gazin e a audiência do Vex aí, né? Parabéns pelo programa e bora falar de execução, falar de empreendedorismo, falar dos desafios aí que o mundo corporativo tem nesse nosso Brasil aí. Fabiano, é um prazer ter você aqui com a gente. Como eu falei para o pessoal de casa agora, você foi um dos palestrantes do maior evento do varejo brasileiro. Esse ano aí, a sua empresa esteve com a gente lá, né? Tinha stand de vocês lá, estiveram presentes no nosso evento. Você, como está tendo muito trabalho, né, durante todo o ano aí, não pôde estar presente, mas a equipe lá estava garantida. É isso aí. Esse ano a gente teve o privilégio de poder expor lá no Vex, né, levando para todo o varejo a solução do Power KR, que é uma tecnologia que tem o grande desafio, olha só, de engajar as equipes lá na ponta. A gente sabe que um dos maiores desafios de qualquer empresa, de qualquer organização, é engajar uma equipe, é fazer com que uma equipe realmente execute e faça aquilo que precisa ser feito, mas dentro de um ambiente saudável. E a gente, esse ano, esteve mostrando lá para o Vex e para todo o público que estava presente como que essa ferramenta funciona. A gente tem uma inteligência artificial embarcada que ela auxilia no dia a dia, na semana, seja de um vendedor, seja de uma pessoa do back office, seja enfim, do colaborador, no planejamento e na execução semanal. Então foi um grande privilégio poder também estar conversando com muita gente, não só do varejo, né, mas também mercado financeiro, toda a cadeia que envolve o varejo. Foi um evento incrível. Fabiano, nós vamos falar hoje com você aqui sobre a importância da execução da estratégia, tá? Então, vou começar com a primeira pergunta aqui para você, ó. A gente sabe que muitas empresas criam grandes estratégias, mas falham na hora de executar. Então, me fala aí, na sua opinião, qual o principal motivo pelo qual a execução da estratégia é tão desafiadora? Na verdade, não existe um único. Eu destacaria 4. Nós sempre falamos isso. Existem 4 principais motivos pelos quais um planejamento, uma meta não sai do papel. O primeiro deles tem a ver com engajamento das pessoas. E por que as pessoas muitas vezes não se engajam? Não é porque elas não querem, é porque elas não são envolvidas no planejamento. Então a pergunta que eu faço, Tayla, é a seguinte: qual que é o engajamento das pessoas para executar um planejamento que elas não fizeram parte da construção? Então as pessoas elas só se comprometem, se engajam quando elas são envolvidas, né, nesse planejamento. Então o primeiro motivo é porque elas não são envolvidas. Segundo, porque muitas vezes
as empresas, as organizações estabelecem metas, cascateam essas metas, mas na prática não fica claro o que precisa acontecer, o que precisa ser feito efetivamente para essas metas saírem do papel. A gente chama isso de ações preditivas. Terceiro motivo é porque não existe um indicador de desempenho sendo gerenciado na ponta. O que significa isso? Imagine você, se eu quiser emagrecer, por exemplo, um dos indicadores para eu poder ter sucesso no meu emagrecimento é me pesar todo dia. Só que quem que tem que fazer essa pesagem? Eu mesmo. E por último, não existe um fórum para corrigir a rota em tempo hábil. O que significa isso? As equipes elas precisam ter uma forma, um ritual, para uma vez por semana parar o jogo, fazer aquela pausa estratégica para discutir. Estamos no caminho ou não? Precisamos corrigir a rota ou não? Então, na verdade, são 4 motivos. Excelente. Então, ele já explicou os 4 motivos. E agora você vai falar para a gente, Fabiano, qual o equilíbrio ideal para planejar e executar? Existe esse equilíbrio? Existe. No passado, a gente acreditava que existia uma forma de montar um planejamento assim perfeito ou assim complexo e que ia garantir o sucesso da organização. Na prática, isso se mostrou que não funciona muito. A gente planeja para errar menos, né? E o grande desafio não é o planejar, é o executar. E esse equilíbrio consiste em você corrigir a rota em tempo hábil. Então, por exemplo, esses planejamentos de 5 anos, 10 anos, 3 anos, até 1 ano muitas vezes, para nós isso já se torna um pouco obsoleto, porque a dinâmica do mercado ela muda numa velocidade tão grande que você precisa planejar e corrigir e executar, planejar, corrigir e executar, ou seja, semanalmente. Então o equilíbrio está nessa correção de rota. Excelente. Fabiano, continuando aqui, para a gente não perder tempo, a gente sempre fala que o nosso Conexão Vex é uma aula gratuita toda terça-feira, tá? Toda terça-feira o pessoal aqui se conecta no canal 150 e tem uma aula com o gestor, com o executivo, com mentes inovadoras. E hoje você está aqui com a gente acompanhando o Fabiano Zanzin. Vamos seguir com mais uma pergunta aqui, Fabiano. Quando falamos então em execução da estratégia, muitos líderes podem sentir dificuldades em transformar planos em ação. Fala pra gente quais são as ferramentas ou metodologias mais eficazes que você recomenda para garantir que as empresas executem suas estratégias de forma eficiente. Olha, a primeira delas tem a ver com provocar o engajamento da equipe para construir junto. Isso metodologicamente, isso tem a ver com fazer um workshop, fazer um fórum, ouvir o pessoal de ponta. Escutar as pessoas que vão executar lá na frente. Cada um pode usar a metodologia que melhor lhe convém. Pode fazer um workshop, pode fazer um formato de seminário, mas você tem que trazer essas pessoas para debaixo do mesmo teto para poder compartilhar insights e construir isso junto. Nós utilizamos muito o formato dos OKRs, falando de metodologia, né, dos OKRs, os objetivos chaves, né, ou os resultados chaves. Só que lembrando que essa metodologia ela só vai até um certo tanto, ou seja, ela só vai até mapear as metas, mapear as ações e criar os indicadores, né? O grande segredo vem numa outra metodologia que a gente utiliza, que são as reuniões semanais, ou Scrum, ou reunião de Scrum, ou Sprint semanal, que nada mais é do que um ritual semanal onde a equipe se reúne para que cada um possa discutir. Eis o que fez e eis o que precisa ser feito na próxima semana. Então eu destacaria aí esses 2 métodos aí, OKRs e Scrum. Ok. Fabiano, seguindo aqui, além de ferramentas, qual que é o papel do líder na execução da estratégia? Como que um líder pode inspirar, né, uma equipe a seguir um plano e manter o foco nos objetivos? Eu vou usar um termo bem provocativo aqui, atrapalhando menos a equipe para ela poder executar. Porque, na verdade, aquele conceito do líder que vai à frente ou que está na ponta da mesa, dizendo, ditando, falando o tempo todo o que a equipe deve fazer e como fazer, esse modelo ele não se mostra mais eficiente. Né? Então, um grande papel do líder hoje é o de facilitar, o de prover recursos, né, e de garantir que a equipe tenha ambiente, ferramentas e recursos necessários para executar, né, aquilo que ela já sabe que precisa ser feito. Porque nós não estamos falando de reengenharia de foguete, entendeu? Nós estamos falando de execução, nós estamos falando de engajamento, nós estamos falando de fazer o básico muitas vezes bem feito. Eu sempre faço essa pergunta, né, qual seria o resultado se a sua equipe executasse só o básico bem feito? Então o papel do líder é garantir em tempo real, em tempo hábil,
que tudo que a equipe precisa de ferramenta, de recurso, né, seja provido. E, obviamente, colocar as pessoas certas na função certa. Né? Não é tarefa fácil, mas exige habilidade, exige paciência, né, persistência. E o excelente líder é aquele que se cerca de pessoas melhores do que ele. Né? Não é o maioral que está na ponta da mesa dizendo o tempo todo qual é a resposta ou o caminho. Então, um grande líder é aquele que vai trazer talentos para a sua equipe para poder complementar os seus gaps, entendeu? Fabiana, a gente sabe que você tem uma vasta experiência em empresas, né, que conseguiram executar estratégias com sucesso. Você poderia compartilhar com a gente um case prático, né, de como a execução eficaz de uma estratégia levou essa empresa ao sucesso? Olha, a gente tem, são 18 anos, né, Tayla, fazendo isso, construindo esse tipo de cultura. Então a gente teria inúmeros casos. Mas eu vou comentar um caso recente agora, que aconteceu na semana passada, de uma empresa que implantou a nossa metodologia de execução. Olha só, nós estamos falando de uma clínica no ramo de odontologia, olha só, e que em 2 semanas ela fechou 38 contratos novos. Olha só, 38 contratos novos a mais do que ela já estava habituada a fechar. Aí vem a grande pergunta, o que aconteceu que em apenas 2 semanas essa clínica conseguiu colocar 38 contratos a mais para dentro de casa? Simplesmente porque a equipe que está lá na ponta já sabe o que tem que ser feito. Conseguiu separar tempo estratégico do tempo operacional, e naquele tempo estratégico eles conseguiram ligar para as pessoas que tinham feito o orçamento, mas que não tinham fechado ainda o contrato, né? Esse era um indicador a ser seguido. Orçamentos realizados, mas que não tinham sido concretizados. Então, o que aconteceu? 3 atendentes ali da área comercial assumiram o compromisso dizendo, eu vou ligar para 10 pessoas que fizeram orçamento e que não fecharam ainda. Então você imagina, 3 pessoas ligando para 10 pessoas por dia. Nós estamos falando de 30 ligações a mais por dia. Sim. Isso trouxe 38 contratos a mais. A pergunta é, onde que estava esse contrato? Onde que estava esse dinheiro? Em cima da mesa. Então, Parado. eu sempre faço essa pergunta, parado, ou seja, eu sempre faço a pergunta, quanto dinheiro está ficando em cima da mesa porque a sua equipe não consegue executar com maestria, muitas vezes aquilo que é óbvio. Por quê? Porque ela acaba se embolando e não consegue separar aquilo que é estratégico daquilo que é operacional. Então, estou dando aqui um exemplo claro, um prático, rápido, que aconteceu essa semana passada aqui, para você entender o poder que é quando a tua equipe consegue engajar e ela sabe exatamente o que precisa ser feito e como fazer, e ela tem ambiente e ferramenta para isso, entendeu? Fabiana, e você acredita que todas as empresas, independente de tamanho, né, elas podem aplicar as mesmas práticas de execução? Sim, acredito. O que muda de uma empresa com 15 mil colaboradores, de uma empresa que tem 4, 5 colaboradores, é apenas a proporção. Os desafios são os mesmos. Toda empresa ela é constituída por gente, né? Então, assim, não existe uma única empresa no mundo que não dependa de pessoas, né? O Simon Sinek fala que quem compra é gente, quem toma decisão é gente, quem vende é gente, logo se você não entende gente, você não entende negócio, né? Então, o que muda são as proporções, o grau de complexidade, mas o desafio é o mesmo. Então, a execução da estratégia é uma dor e um desafio em comum para todas as organizações, sejam elas privadas ou públicas, sejam elas grandes ou pequenas. Então, eu acredito que sim, todas elas. Eu estou nesse exemplo, nesse momento aqui, fazendo uma conexão no aeroporto, parei aqui para atender, né, para poder participar do programa do VEX, e estou vindo de onde? De uma imersão que foi realizada com uma grande secretaria da área pública, onde o fórum era execução da estratégia. Excelente. Fabiano, para encerrar, como você acabou de falar aí pra gente, né? O Fabiano, ele tá agora gravando com a gente aqui, diretamente do aeroporto, tá, pessoal? Ele parou esse tempinho para poder falar com a gente aqui no Conexão Vex. E para encerrar, eu queria que você desse um conselho para líderes e gestores que estão nos assistindo agora e querem garantir que suas estratégias sejam executadas com sucesso. O que você falaria para eles, Fabiano? Cara, eu vou falar 3 coisas. A primeira delas, existe no mínimo 30% a mais de resultado da porta da tua empresa para dentro. Existe no mínimo 30% a mais de faturamento, de rentabilidade, de resultado líquido, se você envolver e engajar a sua equipe. E o outro grande, né? Então, primeiro, existe 30% a mais, segundo, engaja a sua equipe, e terceiro, faça
uma correção de rota toda semana. Não deixe para fazer uma reunião de planejamento, de correção de indicadores, uma vez a cada 45 dias. No mercado de hoje, dado o atual dinamismo do mercado, fazer uma correção de rota, uma reunião de aferição de indicadores a cada 30, 45 dias, isso é suicídio no mercado de hoje. Pare 15 a 20 minutos por semana, junto com a tua equipe, para olhar para os indicadores, para olhar para os números e dizer, e responder para vocês mesmo, estamos dentro ou fora da rota, estamos no caminho ou fora do caminho. E corrija a rota, e cada um ali sai com 2 ou 3 compromissos estratégicos para executar na próxima semana. Na próxima semana, faz de novo, de 15 a 20 minutos. Não tem como isso dar errado. Fabiano, você já deixou o conselho prático aí pra gente. Muito obrigada, você que é uma autoridade em execução da estratégia. Obrigado pelo seu tempo aqui com a gente no Conexão Vex. O Fabiano, como eu falei para vocês, o Fabiano já trabalhou também no Grupo Gazin, que foi executivo do grupo. Então você é sempre bem-vindo aqui com a gente, tá? A Gazin te abraça, sempre bem-vindo no Conexão Vex também. Mais pra frente aí a gente pensa em outro tema para te fazer novas perguntas e ter uma aula maravilhosa com você aqui na TV Gazin. Muito obrigada, Fabiano. Legal, Tayla. Sempre um prazer poder estar falando aí, contribuindo com o Vex. Toda a família Gazin tem um carinho muito grande por todo mundo, por essa marca, né, que é tão pujante, tão relevante aí no mercado brasileiro, né, uma empresa que tem um DNA lindo, né, uma empresa familiar, mas com uma história de impacto na vida de muitas pessoas aí. Parabéns pelo Vex, sucesso aí, conte sempre com a gente. Muito obrigada, Fabiano. Fabiano Zanzin para todo o Brasil, no canal 150 da Parabólica, TV Gazin. Você com a gente no streaming, nosso site, nosso app. Muito obrigada pelo seu tempo aqui no Conexão Vex. Eu quero te lembrar que toda terça-feira, às 19 horas, nós temos um encontro marcado aqui na TV Gazin. A cada terça-feira com um convidado e uma temática diferente, né? E a gente fala, é uma aula gratuita. É um EAD, é praticamente um EAD com você aqui no canal 150. Não deixe de participar do Vex 2025. Temos spoiler já no nosso site, tá? No maior evento do varejo brasileiro. Eu quero chamar mais uma vez aqui o site do Varejo Experience na tela, para você rapidinho aí acessar com o seu celular e saber mais, tá bom? Edição 2024, mais de 3.500 pessoas passaram por esse evento maravilhoso e no ano que vem você vai estar lá junto com a gente, marcando presença no Vex 25. Para você uma boa semana, uma boa noite e até semana que vem, né? No próximo Conexão Vex.